Bem, graça e paz. Deus abençoe vocês. Confesso que não é fácil. Não é fácil chegar aqui e conversar com vocês, falar de algo que eu julgo difícil, né? É difícil falar sobre a cultura hookup. Mas eu gostaria que você prestasse atenção um pouquinho em mim, né? E tentasse entender e não permitisse com que o diabo atrapalhasse você. Então eu gostaria, na verdade eu não tenho muito esse costume, mas eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado aí e falasse assim: não me atrapalha, por favor. E eu estou falando sério. É para você prestar atenção. É isso aí. Então eu quero que de fato você preste atenção um pouquinho. Porque falar da cultura hookup não é algo fácil. Principalmente tentar trazer isso para dentro desse contexto nosso da comunidade cristã, trazer aqui para o nosso contexto como servos de Deus, como discípulo de Jesus. Então eu quero que você entenda que o nosso bate-papo aqui, ele vai estar respaldado. Nós vamos partir do ponto inicial, na verdade de 3 pontos, que nós vamos partir de início. Primeiro, o que nós vamos falar aqui é porque somos uma família. E eu quero que vocês entendam isso. Pastor Rodrigo, juntamente com os outros pastores, juntamente com cada departamento, esta igreja, essa comunidade cristã, ela é uma família. É assim que a Bíblia mostra como deve ser a igreja. Então eu quero que você entenda que existem determinados momentos em que a família precisa conversar sobre algum assunto. Sim ou não? Sim. Não existe um momento que o pai fala: em casa a gente conversa? Não existe um momento que o pai chama para conversar, e aí ele vai olhar no teu olho, aí talvez ele te repreenda, talvez ele te dê uma lição de moral, fala de algo da vida, ou ele vai falar do emprego, vai falar do dinheiro, vai falar de alguma coisa. Então existem momentos em que a família para. E quando a família para, tem que ser falado sobre alguma coisa, tem um assunto ali. Então, é partindo daqui que eu quero que você entenda. Como é que nós vamos conversar sobre a cultura hookup? Vamos falar sobre família. Estamos falando como uma família, tá? Segundo, estamos falando como amigos. Então, não entenda que o pastor Rodrigo está aqui como carrasco. Por que o Tarcísio não falou? Por que o Alexandre não falou sobre? Por que jogaram logo para o pastor Rodrigo? Por que alguém tem que fazer o papel do bruxo? Por quê? Por que eu que tenho que fazer o papel do ruim? Você entende? Então eu quero que você perceba que eu não estou aqui como inimigo teu, como um carrasco. Eu estou aqui como amigo. É isso que eu quero que você entenda, porque Jesus diz assim para os discípulos dele: é o seguinte: eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, então nós somos amigos. É partindo disso também que eu quero que você entenda. E o terceiro e último ponto pela qual nós vamos bater esse papo, que é partindo daqui, desse pressuposto, desse ponto inicial que nós vamos dar continuidade, é que existem coisas que não são de Deus, são sim do diabo, e nós não devemos ignorar as suas artimanhas, tentando convencer que aquilo que é dele é natural. Não podemos. E isso não sou eu que estou falando. Isso quem fala é Paulinho. Em 2 Coríntios, capítulo de número 2, então você jovem que está com a mente fresca, você adolescente que não sabe o que é boleto para pagar, que não tem essa preocupação de onde vai vir o dinheiro, você que é jovem adolescente que não tem esta obrigação e complicações na vida, você está com a mente fresca, então grave esse versículo que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 2, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e verso de número 11. Paulinho escreve assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Às vezes me parece que nós cristãos estamos sempre atrasados. Meu filho mesmo falou assim: essa cultura hookup, quem é que não sabe o que é isso? Eu fiquei com vergonha de falar, eu não sabia. Parece que
Nós estamos atrasados com as coisas que acontecem no mundo. E parece que o pai, o pastor, está mais atrasado em relação aos filhos. Então vem Paulinho e escreve assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios, os projetos, os planos, os movimentos que ele cria. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é que você e eu temos que estar alerta, temos que prestar atenção sobre as coisas que acontecem no mundo, se elas condiz com a Bíblia, se elas condiz com Deus, e por isso as nossas anteninhas têm que estar ligadas. O nosso radar tem que estar ligado, tem que estar on. Do contrário, nós podemos perder para o diabo. Nós podemos perder e ele ter vantagem sobre nós. Então, primeiro, como é que nós vamos pensar sobre essa cultura? Como uma família, ninguém está brigando aqui. Tá? Segundo, como um amigo, não sou um carrasco. E terceiro, porque nós não ignoramos as artimanhas do diabo. Nós temos que estar atento a tudo o que ele faz. Mas antes, pode passar, por favor, aí o slide. Mas antes de nós falarmos sobre a cultura Hanukkah, propriamente dito, eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa, porque quando nós falamos sobre esse tipo de cultura, sobre esse movimento que vigora lá fora, nós temos que entender que ele parte de um pressuposto do desejo, ele parte do pressuposto da satisfação da vontade, do desejo, da atração. E aqui nós estamos em jovens e estamos em adolescentes. Pastor, você vai falar de atração sexual? Eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar do desejo. Aí você não pode se escandalizar comigo, porque vai dizer para mim que lá no anime que você assiste, no Crunchyroll, ou no Better Anime, ou no Netflix, vai dizer para mim que no anime que tu assiste, você nunca ouviu falar sobre questões sexuais. Vai dizer para mim que você não assiste nada no que diz respeito à série, você nunca viu um episódio da Netflix do Elite, nunca você assistiu o Elite, né? Uma série muito boa para jovem e adolescente assistir. Né? Vai dizer para mim que você nunca viu. Que nós aqui chamamos de elite, né? A gente chama de elite, mas a expressão não é essa, a expressão é elite. E vai dizer para mim que você nunca assistiu. Pois é. Vai dizer para mim que você nunca ficou. Quem já ficou aqui? Não preciso falar mais nada. Todo mundo já está tudo ok aqui. Então, antes de falarmos propriamente dito sobre essa cultura, eu preciso deixar bem claro para você que o desejo, a vontade, a atração sexual, ela faz parte do nosso corpo. Eu preciso deixar isso bem claro para você. E por que eu estou batendo esse papo? Porque eu tenho certeza que você já teve contato com algum meio de comunicação, com alguma rede social sobre isso. Eu tenho certeza. Então, quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de um elemento que ele é composto por diversos sistemas. E cada sistema, pode passar o slide, por favor, cada sistema, ele vai trabalhar para que o todo possa funcionar perfeitamente. Quando um desses sistemas falha, automaticamente você e eu temos complicações em nosso organismo. E tudo que diz respeito ao nosso corpo, ele se origina de uma célula. A imagem que você está vendo é uma célula. Esta célula é a célula animal. Nós, seres humanos e os animais, possuem esse mesmo tipo de célula. E é esta célula que vai dar origem a tudo que diz respeito ao seu organismo. Entretanto, pode passar, se fôssemos aqui dissecar o nosso corpo,
corpo, separar o nosso corpo, fragmentar o nosso corpo. Poderíamos dizer que o corpo ele é composto por veias, é o número 1. Aí nós temos o sistema nervoso. Aí nós vamos encontrar as artérias, que também são veias, porém maiores. Essas artérias, elas não são só maiores na extensão, mas elas também possuem um diâmetro maior, porque flui oxigênio, traz gás carbônico, flui nutrientes através dela. Elas são as principais veias que permeiam o nosso organismo. Além da artéria, temos os músculos, nervos e tendões, e temos também os ossos. Tirando isso daí, nós vamos encontrar os órgãos internos, como um fígado, intestino, pulmão, coração, e também vamos encontrar as glândulas. Pode passar. Então, a grande pergunta que eu faço para você é: por que nós, seres humanos, sentimos vontade, atração, desejo? É justamente por causa de um elemento que as glândulas vão produzir. As glândulas produzem os chamados demônios. Elas produzem os chamados hormônios. É quase parecido. Provocam um caos do mesmo jeito. Os hormônios são substâncias produzidas em nossas glândulas. E as glândulas foram criadas, foram desenvolvidas, nasceram, teve uma origem também nas células. Então perceba que tudo isso é orgânico, é biológico, faz parte de você. Os hormônios, eles são produzidos pelas glândulas e têm um destino certo. Pode passar, por favor. Quando esses hormônios eles são produzidos, eles são inseridos na corrente sanguínea. Eu quero que você entenda como o teu corpo funciona. O que é que está por trás do desejo? O que é que está por trás da vontade? Então o desejo está aqui na frente, mas eu tenho uma cortina aqui, ó. E o que está por trás disso aqui? O que promove, o que é visível? É justamente os hormônios. Eles que estão por trás de tudo isso que nós estamos fazendo. Então, quando as glândulas produzem esses hormônios, eles são inseridos na corrente sanguínea e eles são, então, conectados a alguns receptores. Esses receptores entendem a mensagem e começam a expandir isso para outros receptores, até chegar justamente no órgão onde ele precisa cumprir a função. Todos os hormônios agem assim, inclusive os hormônios sexuais. Agem também desta forma. Produzidos, entram na corrente sanguínea, receptores encaminham ele para os órgãos para que eles possam cumprir a função. Pode passar, por favor. Então, quando falamos de hormônio, nós estamos falando aqui não apenas do hormônio que diz respeito à questão sexual. O corpo humano, ele possui vários hormônios que atuam em diferentes regiões do nosso organismo e cumprem diferentes funções no nosso organismo. Logo, eu posso dizer para você que eles são os responsáveis por equilibrar o que você é. Então, se você não é muito equilibrado, possa ser que haja uma disfunção hormonal. Onde eles atuam? Eles atuam, por exemplo, na absorção da água, deixando o teu corpo hídrico. Outros hormônios atuam fazendo você crescer. Eu não sei se você já foi ao médico, o médico olhou para você porque você reclamou de uma dor e de repente sua mãe leva você lá, aí o médico olha assim e simplesmente fala assim, ó, é dor do crescimento. Alguns até que são aí, talvez, não sei como eu classificar, mas dizem que quando você está sonhando que você está caindo, é porque você está crescendo. Eu ouvi isso muito. Eu não sei se vocês ouvem isso, se vocês já tiveram contato com isso, se vocês já ouviram isso, mas eu ouço isso muito. Então, até mesmo para você crescer, para você desenvolver, são os hormônios que são responsáveis pelo processo de crescimento. São os hormônios responsáveis, por exemplo, no processo de gestação. A musculatura do útero, as glândulas mamárias, tudo isso quem vai atuar por trás de todo esse fenômeno, de toda essa coisa linda que é da luz,
São os hormônios. São os hormônios que, inclusive, ajudam você no período da sua defesa. Quando você está em perigo, o teu cérebro entende que você está em perigo. O teu cérebro, então, vai liberar uma substância, um hormônio. Ele vai fazer com que a glândula produza um determinado hormônio. Esse hormônio vai ser injetado na sua corrente sanguínea. Com isso, você, então, vai ter as pupilas dilatadas. Você vai ganhar uma força diferente. Por exemplo, você vai para a academia e você não consegue correr 10 minutos na esteira. Mas se você estiver em perigo, um cachorro vier atrás de você, tiver um assaltante, você consegue dar uma corrida em um pinote que você fala, como eu consegui isso? Porque é um hormônio que ele vai fortalecer a musculatura para que você fuja. Então as pupilas dilatam, os músculos da perna parece que ficam mais enrijecidos, você tem mais disposição, porque os batimentos cardíacos começam a acelerar, com isso mais sangue, mais nutriente, mais oxigênio, e você consegue fugir. Quem é que te dá o alerta, então, para proteger você mesmo? O hormônio. Dessa vez é o hormônio. Mas foi Deus que criou. Então, são os hormônios responsáveis também por esse desejo, por essa atração sexual que de fato acontece. E aí você então tem algumas determinadas complicações. Pode passar, por favor. Agora, quando esse hormônio ou esses hormônios estão desregulados, é aí que acontece muita coisa ruim. Por exemplo, fadiga. Quando há uma oscilação hormonal, pensa num termômetro, quando o hormônio ele vai baixando ali a temperatura, você começa a ficar mais cansado. Algumas pessoas, por exemplo, perdem o apetite por causa da disfunção hormonal. Outras pessoas, pelo contrário, já não para de comer. Tem gente que só sabe falar assim, ó. Estou com fome. Abre a geladeira o tempo inteiro. Come tudo. Depois que acabou de comer, e o camarada repetiu, 2 vezes ele colocou no prato. Aí ele fala assim, estou com fome. Tem mais nada nessa casa para comer? Pede alguma coisa, mãe. Não vai fazer mais nada? Então, algumas pessoas, porque o hormônio está desregulado, perde o apetite. Outras pessoas já comem mais do que deveria. Algumas pessoas começam a emagrecer por causa da disfunção hormonal. Outras, por causa da disfunção hormonal, têm o pesadelo de engordar. Algumas pessoas, por causa da disfunção hormonal, perdem o sono. Trocam o dia pela noite. Ou simplesmente dorme muito pouco, não tem vontade de dormir. Pode ser disfunção hormonal. E, na grande maioria, nós vamos dizer que a disfunção hormonal atua no humor. Isso acontece muito com a mulher no período menstrual. E acontece muito com a mulher no período da menopausa. Mas só com o homem, pastor? Só com a mulher, pastor? Não. Com o homem também. Eu não sei se você já reparou que parece que quanto mais velho o homem vai ficando, mais ranzinza e mais chato ele vai ficando. Porque o hormônio do homem, ele vai caindo a cada ano que passa. É diferente do hormônio da mulher, que chegou naquela semana, ela vai ficar menstruada, ali tem queda hormonal. A mulher é mensal, o homem é anual, vai diminuindo o hormônio a cada ano. Por isso que quando vai ficando mais velho, mais ranzinza, mais chato, mais insuportável, ele vai ficando. Tudo isso é disfunção hormonal. Agora você pergunta para mim, pastor, tudo bem. Mas a partir de que idade, pode passar por favor, nós temos aí os hormônios agindo ao ponto de eu começar a perceber?
No homem, nós temos a partir dos 9 até os 14 anos, oscila, varia de organismo para organismo, mas pode iniciar com 9 anos, até os 14 anos é onde você começa a ver os hormônios fazer alguns estragos, algumas mudanças em seu organismo. É o período que nós chamamos de puberdade. As mulheres já são mais precoces. As mulheres começam a ter mudanças significativas em seu corpo e oscilações hormonais, e vê de fato o hormônio aparecer a partir dos 8 anos até os 13 anos. É o período em que a mulher ela começa a ter os hormônios agindo em seu organismo. E que hormônios são esses? Eu vou apresentar para vocês. Por favor, pode passar. Homens, principal hormônio nos homens, testosterona. A baixa na testosterona, e aí eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso, pode dar a barriguinha. Acúmulo de gordura abdominal pode ser indício de baixa testosterona. Então, cuidado, jovem. Cuidado. A testosterona, ela também dá o desenvolvimento e o crescimento muscular. Então, você, jovem, adolescente, que gosta de crescer, ficar bombado, forte, aparecer para as menininhas, a testosterona é fundamental. Sem testosterona não cresce músculo. Então, o homem tem um hormônio só. E qual é, meninos? Qual é? Muito fraco. Está precisando de testosterona. Vou repetir de novo. Meninos, homens, qual é o único hormônio que você possui aí no quesito sexual? Testosterona. Ahu! É homem. Oh, homem. Isso aí. As mulheres têm 2. E eu vou vos apresentar estrogênio e progesterona. Alguns lugares vocês vão encontrar estrógeno. A nomenclatura não importa, tá? Estrogênio e progesterona são os 2 hormônios. É por isso que a mulher fica tão irritada em determinados momentos. Algumas, tira casaco, bota casaco. Abre a janela, fecha a janela, liga ventilador, desliga ventilador. Por causa que são 2 hormônios fazendo estrago em todo o corpo. Então, por que eu comecei a falar disso daqui antes de falarmos sobre a cultura hookup? Por quê? Simples. Eu quero que você entenda, queridos, olha para mim aqui, eu sou o teu pastor e eu preciso falar a verdade para você. Esses hormônios nascem sem você pedir. É natural, não é pecado. Eu preciso falar isso para vocês, não é pecado, é natural, nasce no seu organismo, você não tem controle disso. É seu. A pergunta que eu faço é, agora justamente porque é natural, porque é seu, que aparece sem você pedir, que aí começa a causar problemas para você. Você vai dar liberdade para esses hormônios? Liberdade? É aqui o X da questão. Jovem adolescente, não confunda naturalidade com liberdade. Não confunda naturalidade com liberdade. Natural. Mas eu tenho que segurar ele. Porque sendo natural, por si só, ele já causa um transtorno. O que dizer se eu começar a satisfazer tudo o que ele quer, os desejos que ele quiser, as vontades que ele quiser? O que dizer se eu começar a soltar ele e dar liberdade a esses hormônios? O que vai acontecer da minha vida? O que vai ser de mim? Então, não confunda naturalidade com
liberdade. Pode passar 2 vezes, que eu esqueci de avisar, por favor. Tá? Então é natural. Então, o que Deus nos deu para que você e eu pudéssemos controlar, não dar a liberdade para esses hormônios? O que foi que Deus nos deu? Aí eu quero que você grave esse versículo também. Esse versículo tem que fazer parte da tua vida. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26. Deus disse algo para Adão. Só que você fala assim para mim, mas pastor, Deus falou para Adão. Veja bem, tudo que Deus falou para Adão, Adão é o tronco da raça humana. Tudo o que aconteceu com Adão repeliu, expandiu para toda a raça humana. Então serve para mim e serve para você também. É para nós todos, é para a raça humana. O que foi que Deus falou para Adão? No verso de número 26, dá uma olhada aí, ó. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Aí Deus coloca alguns critérios e as zonas e as áreas de dominância que Adão tem que ter. Domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre as bestas feras do campo, o gado, domine sobre a terra, domine sobre tudo que é réptil que se move sobre a terra. Domine. A ordem foi dada a você, onde as questões são naturais, mas devo dominar. É um mandamento e também é um fruto do Espírito Santo, que Paulo diz em Gálatas, que o domínio próprio ele é um fruto. A grande pergunta é, dominar sobre o quê? E nós vimos as especificações e os critérios. E eu gostaria de analisar aqui item por item com você. Então vamos lá. O que foi que Deus falou para Adão? Falou para ele dominar, isso serve para mim também. Então eu devo ter controle e dominar os meus hormônios, não dar liberdade para ele? Sim. Ele vai surgir, ele vai provocar desejo, ele vai provocar vontade? Sim. Mas eu devo segurar ele, dominar ele? Sim, essa é minha função. Então vamos entender. Domine sobre os peixes do mar. Isso aí Deus falou para Adão? Sim ou não? Esta expressão que Deus fala para Adão, mar, nós temos que contextualizar e trazer para nós. O que significa mar para mim? E o que significa mar para você? Mar fala de vastidão. Mar fala de profundidade. Mar fala de trevas. Porque quanto mais profundo você for dentro dos mares, dos oceanos, menos luz solar, maior pressão da água e mais frio. Se formos contextualizar esses significados, essas características do mar, fala das nossas emoções. Domina aí sobre as suas emoções, que às vezes elas são profundas. E são tão profundas, tão obscuras, tão densas, tão trevas, que pode colocar você de joelho. Quantas pessoas que não conseguem viver porque têm depressão? Não conseguem se relacionar por causa da depressão. Então a emoção é muito forte. Ela consegue derrubar você. Ela consegue colocar você de cama, ela consegue colocar você enclausulado. Então, quando fala de mar, fala da profundidade. Domina sobre as suas emoções, sobre o que você está sentindo. Domina sobre essas trevas que podem estar atrelado às suas emoções. Domina sobre a vastidão das suas emoções. Essa miscigenação de emoções, domina sobre isso. É a ordem. Mas Deus ainda continua dizendo: domina sobre as aves do céu. Céu. O que você pensa de céu? Céu é o lugar para voar. Sim ou não? Tem como voar na terra? Dá para voar na água? Não. Você voa onde? Ramos, você voa onde, Legacy Rockets? No céu. Vamos tentar contextualizar isso com a gente. O que seria voar, que Deus dá ordem? O que tem em nós
que voa? Não ouvi. Pensamento, ok. Imaginação. A tua imaginação voa. E ninguém tem controle. O teu pai pode tirar o celular de você, sim ou não? Pode colocar você de castigo dentro do quarto, sim ou não? O teu pai pode tirar o computador de você, sim ou não? Para quem recebe mesada, o pai pode cortar a mesada? Sim ou não? O teu pai pode te prender por alguns dias, você não vai conversar com ninguém, você não vai sair, você não vai fazer mais nada. O pai pode fazer isso? O pai tem poder? Sim. Mas o pai pode controlar a tua imaginação? Não. A imaginação voa. E aí então, quando os hormônios afloraram, que você viu, a emoção cresceu, a imaginação começou a voar. O que você tem que fazer? Pegar que nem o pipa e tirar lá do alto e colocar aqui na terra de novo. Puxa a linha, vem com o carretel, vai puxando a linha até chegar em você de novo. É tua função fazer isso. Dominar sobre a imaginação. Ele continua dizendo: domina sobre as bestas feras da terra, ou o gado da terra. E o que significa isso? O que é o gado das bestas feras? É a versão de mim que eu não gosto. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma versão de si que não gosta. Por exemplo, quando você fica nervoso, que você falou que não devia, para quem não devia, que ficou aquele climão dentro de casa. Você de verdade, você gosta dessa sua versão? Isso que é besta fera. Domina sobre a besta que há em você. Domina sobre você mesmo. Domina sobre isso aí que faz com que acabe a festa. Porque às vezes você e eu, a gente acaba com a festa. A gente já está tão irritado, tão nervoso, tão estressado. E os hormônios estão à flor da pele. E você enfrentou várias coisas um dia, e o seu pai pegou no teu pé, e a professora deu uma nota vermelha em você, deu um ponto negativo porque não levou o caderno. Tantas coisas acontecem no nosso dia, que de repente você revela uma parte que você não gosta. Domina sobre as bestas feras, sobre este gado. Ele continua, domina sobre toda a terra. E o que é terra? É o universo de você mesmo. Então vamos lá. O Instagram é um universo de mim mesmo? Sim ou não? Eu não ouvi. O teu Instagram é meu? O teu Instagram não é teu? Logo não diz respeito à tua vida. Não diz respeito ao teu universo, à tua terra, ao teu mundo. A tua roupa é tua. Diz respeito a você? E automaticamente, quem é que tem que dominar sobre o universo e a terra da roupa? Se ela é tua. Quem tem que dominar sobre o universo e a terra do Instagram? Se ele é teu. Quem é que tem que dominar sobre o universo e a terra do celular? Se ele é teu. Quem? Quem tem que dominar sobre isso? Eu? Você. Nós que temos que selecionar o que vemos, quem seguimos, quem nos segue e as nossas postagens. Somos nós. Porque eu posso revelar para você uma pessoa que eu não sou. Sim ou não? Sim. Eu posso. E eu começo a demonstrar, porque os hormônios estão borbulhando como um vulcão em erupção, só que eu não sou aquilo. Mas para fazer parte do grupo, do movimento, da rodinha, para ser inserido, para ser aceito,
eu começo não dominando o meu universo de mim mesmo. O que eu tenho que dominar? Sobre todo o réptil que se rasteja sobre a terra. O que é o réptil? É todo aquele animal que acaba encostando a barriga no chão. A cobra é um. E qual que é o simbologismo da cobra, se não a maldade, se não o engano? É o simbologismo por trás da cobra, a traição. Logo, tudo aquilo que rasteja também dá a ideia de pecado. Pois é o pecado que pega a imagem de Deus e coloca ela no chão. É o pecado que deturpa a imagem de Deus, destruindo o que Ele é e colocando Ele no chão, ao ponto de começar a rastejar. Então, o que você tem que dominar? Esses pensamentos pecaminosos sobre a coleguinha do Rockets, da sala de aula, o bonitinho, que aparece, que às vezes é o cão chupando manga, mas o hormônio me cega, e eu acho que é bonito. E eu acho que é bonito. Então, jovem, adolescente, ainda chama de príncipe, ainda tem gente que chama de príncipe. O outro chama de fofo. Percebam uma coisa. É uma luta. É uma luta com você mesmo, é uma luta comigo mesmo, é uma luta diária. Por esse motivo, você e eu podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, porque eu vou falar para você, eu já participei desta fase aí em que vocês estão, onde tudo é mais aflorado e tudo é vida. Vocês podem perceber uma coisa, eu estou aqui falando e tem gente que está conversando. Jovem, adolescente. Você vai para a sala de aula, vai dizer para mim que tu não conversa na sala de aula enquanto o professor está falando? Porque para você tem que ser tudo assim, ó, rápido. Tem que ser um negócio bem ágil. Então, quando você e eu, nós falamos dessa luta, é uma luta diária. Só que podemos contar com a ajuda, nós cristãos, de um camarada. O nome dele é Espírito Santo. É o que escreveu Paulinho em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Ele fala para a gente andar em espírito. E andar em espírito é justamente você ter um parceiro, um amigo, que vai falar a verdade para você. Toma cuidado. Como Deus falou para Caim, essa ira aí vai fazer você fazer besteira. Toma cuidado. Não fala assim com a tua mãe, não pensa assim da tua mãe. Não xinga o teu irmão como você está pensando em xingar o teu irmão. É o Espírito Santo que vai entrando na nossa consciência e falando conosco. Mas quando você e eu não trazemos o Espírito Santo para perto, aí você pode ver que a primeira coisa que acontece aqui, é adultério, é o que Paulo coloca lá, adultério, fornicação. Ou seja, fruto do desejo, fruto da vontade. É por isso que a gente acaba ficando, mas sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Quando trazemos o Espírito Santo para o lado, nós conseguimos resistir os impulsos de nós mesmos. Por isso, pode passar, por favor, Rafael. Por isso, você Legacy, você Rockets, você adolescente, você jovem, eu, você, nós, pastores, líderes, a comunidade cristã, ela não pode aceitar, ela não pode ser conivente com a cultura hookup. Não pode. Porque quando falamos da cultura hookup, por favor, pode passar, fala de uma expressão que denota algumas características que eu acredito que já não são boas. Vamos ler, eu coloquei aqui. O que significa a cultura hookup? Quando ela surgiu? Surge por volta do ano 2000. E para universalizar o fenômeno que acontece no mundo, nós vamos usar uma expressão, então, em inglês, justamente para universalizar isso no mundo. Então,
o que eu e você no português chamamos da cultura da pegação, da cultura do fica aqui, fica ali, fica com um, fica com outro, na verdade essa cultura, ela também tem umas características que eu acredito que não são divinas. Vê se isso é de Deus. É a cultura do pega, mas não se apega. A cultura de uma noite e nada mais. A cultura do rolo. Aí tu vai no WhatsApp sem querer, para quem tem costume de ver status. Aí tu vai na bio do Instagram sem querer, porque vem para você recomendado. Nossa, o irmão lá da igreja, lá do Legacy, ó, parceiro meu. Aí você clica ali para ver. Aí tá lá bem na bio, tá no status do WhatsApp, relacionamento sério. Aí quando virou a semana, a pessoa me entra de mão dada aqui com uma outra pessoa, que não é a que está na foto. Aí tu olha e fala, não era relacionamento sério com fulano? Ah não, pastor, fila anda, mano. Fila anda, próxima senha. Próximo. Fila anda. É, pastor, você não está ligado nos esquemas? A fila já andou. Aí você pergunta para ela, mas ali era relacionamento sério. E isso é o quê? Aí tu fala, rolo? Eu estou num rolo. Aí eu te pergunto, o rolo dá ideia de confusão, de aquele negócio todo emaranhado, de cabelo tudo que está embaraçado. Isso é rolo? E eu te pergunto, Deus é Deus de rolo? Deus é Deus de luz? É Deus de coisas claras? É Deus da verdade? É Deus de relacionamento sério? Ou Deus vai virar para você e diz assim, ó, mano, fila anda, cara, sai fora, tem outros filhos aí que eu tenho que abraçar. Relacionamento sério. Deus é Deus de relacionamento sério. A cultura hookup, ela vai tentar mascarar, por isso que eu usei o texto de Paulo em 2 Coríntios 2,11, dizendo que não ignoramos as suas artimanhas. Ela vai tentar mascarar, promovendo para você a liberdade de experimentar. Experimenta aí. Para quem vai se amarrar com alguém se você pode ter todos? Todas. Para quem vai ficar preso a alguém? E quando nós falamos de experimento, lembra de uma aula de química que você vai para o laboratório. E aí tem um monte de tubos de ensaio. E você começa a fazer experimentos. Depois que você fez aqueles experimentos, os tubos talvez não prestam mais, você joga fora. Porque teve reações químicas. E aqueles produtos, aquela matéria-prima da reação química que sobrou ou que estava no tubo de ensaio, você também jogou fora. Cultura do hookup. Usa, joga fora. O ser humano, imagem de Deus, se torna descartável. Como a garrafa da Coca-Cola. Tomou, usou, joga fora. Não presta a garrafa para nada. A falsa ilusão da cultura hookup ainda diz que você pode ampliar o repertório. Olha só. Deixa eu ver hoje aqui no menu com quem eu vou ficar. Faz tempo que eu não fico com este. É agora, eu vou ligar para ele. Isso aqui. É como se fosse uma playlist do Spotify. Você é o Spotify. E você cria a playlist lá. Todos os tamanhos, todas as cores, todas as faixas etárias. E de repente, então, esse aqui não te agrada mais. Exclui da playlist. Como se fosse uma roupa. Já usei tanto que não gosto mais. Joga fora. É a cultura do hookup. Te pergunto, isso é de Deus? Se o Cristo, Deus encarnado, deu a vida por cada um de nós, como é que eu posso jogar fora? É aí que eu falo para você, o diabo, ele tenta deturpar a realidade de Deus. A imagem de Deus, então ele transforma você num objeto de usufruto apenas para satisfazer os desejos dos seus hormônios. Apenas para isso.
e aí você joga fora como lixo, sem se importar com aquela pessoa. Ainda, essa cultura traz aí a possibilidade de seguir os próprios desejos. Só que quando olhamos para o desejo, nós vamos ver que as culturas antigas, e é por isso que você e eu sempre usamos o coração como sede das emoções e do desejo, por causa das culturas antigas que achavam que o coração era a sede da alma. Os egípcios foram um dos primeiros a dizer isso. É por isso que usamos o coração como modelo de desejo. Só que vem Jeremias, no capítulo de número 17, verso de número 9, e ele diz que enganoso é o coração, enganoso é o desejo. Enganoso. Os hormônios estão tentando te ludibriar. Os desejos, as vontades estão tentando te ludibriar. E como o diabo sabe que isso é algo forte em nós, ele pega isso e começa a deturpar a realidade relacional. Por isso, não devemos ignorar os seus ardis. As consequências, pode passar, Rafael? As consequências de quem vive neste mundo de pega, mas não se apega, de uma única noite, de rolo, de usufruto. As consequências disso, sentimento de culpa. Por que foi que eu deixei? Por que foi que eu fui? Por que eu não disse não? Sentimento de culpa. Sentimento de fragilidade. Porque quando os hormônios estão à flor da pele, você e eu não pensamos muito. A razão não fala. A consciência não fala. E a gente quer satisfazer aquilo, mas você pode perceber que todas as vezes que você e eu, a gente cedeu ao pecado, à tentação, depois disso, aí é onde você coloca a mão na cabeça e você fala, nossa, o que eu fiz? Porque enquanto os hormônios estão lá em cima, você não consegue pensar. Por isso que enganoso é o desejo, o coração, a vontade. É enganoso. Então você se sente frágil, se sente culpado, se sente abusado, se sente usado. Algumas pessoas que viveram nesta cultura chegam a odiar relacionamentos sérios e não se relacionam mais, porque se sentiu abusado e tem medo de se relacionar e acontecer a mesma coisa, então prefere não se encontrar com mais ninguém e não se abrir para mais ninguém. Então entra dentro da caixinha, entra dentro do quarto escuro, entra dentro da tristeza, entra dentro da depressão. Porque se sentiu usado, porque se sentiu abusado. E aí, pastor? O que eu faço, então, para tentar vencer um pouco esses meus hormônios? Porque eu vou falar para o senhor, pastor, não está fácil, não. Eu te digo, eu entendo. Por isso que eu não estou aqui brigando com vocês, eu estou falando como família, como amigo, e não ignorando as artimanhas do diabo. Eu entendo perfeitamente. Mas, o que eu devo fazer? E isso aqui, você e eu temos que gravar, o que Paulinho escreveu, em 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 32, Paulinho diz assim: e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. Ele está falando de relacionamento, tá? Aí ele diz assim: o solteiro cuida das coisas do Senhor. O solteiro cuida do quê? Das coisas do Senhor. Mais uma vez, forte, vamos lá. O solteiro cuida do quê? E ele continua: em como há de agradar o Senhor, mas o que é casado, cuida das coisas deste mundo, em como agradar a esposa. O homem vai cuidar da mulher, porque é casado. A diferença entre a mulher casada e a mulher solteira. A solteira, ela cuida das coisas do Senhor. Cuida do quê? Para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como vai agradar o marido. Então, o casado, homem, cuida da mulher. E a casada, mulher, cuida do marido. E o solteiro? Para tentar controlar os hormônios,
ele se envolve com as coisas de Deus. É isso. Tarcísio, o culto Rockets, Tarcísio, está uma bênção, mas não dá para a gente fazer um passo ou repassa não, Tarcísio, aí no culto Rockets? Tarcísio, e se a gente visitasse o hospital? Eu queria tanto conhecer a ala dos adolescentes que estão com câncer. A gente não conseguiria uma abertura no hospital para orar por alguém? Tarcísio, e se a gente fosse, porque a feira aqui é do outro lado, e se a gente fosse lá, Tarcísio e Alexandre, fazer um evangelismo? Tarcísio, e no período das feiras, se a gente cantasse na pracinha ali do Jacuí? Vamos começar lá despretensioso? Um joga um vôlei, o outro toca um violão e puxa um hino, o Tiago que toca bateria, que toca teclado, que toca violão, aí ele já pode começar a banda de si mesmo, e a gente vai cantando. Aí vamos cantar, e quem sabe ali na faculdade, alguém chega, Tarcísio, e se a gente fizesse uma campanha aí, e se a gente orasse um pouquinho mais? Tarcísio, e se a gente no GC, Tarcísio e Alexandre, a gente estudasse o livro de Daniel, não entendi nada, aquele negócio lá das 70 semanas, por que a gente não estuda cada vez um livro da Bíblia? Se envolve com as coisas de Deus, porque você é aquilo que você mais alimenta. Se você se alimenta de rede social, você vai viver disso. Se você se alimenta de Deus, você controla tudo que há na tua vida. Este é o conselho de Paulo. Por isso, para finalizar, você pergunta assim para mim, pode passar, Rafael. Pastor, e o namoro? E o namoro, pastor? Aí eu te pergunto de volta, que namoro? Que tipo de namoro? A gente está falando de um namoro cristão? É sobre isso que você quer falar? Então tá bom. Veja bem, ninguém vai proibir. Entretanto, tem que ter uma idade mínima. Eu, menina, já com 8 anos, já senti os hormônios aqui, posso namorar? Não. Não. E por que não? Porque uma criança não consegue lidar com relacionamento. Não sabe o que é isso. Relacionamento íntimo que eu estou falando. De um namoro, é disso que eu estou falando, não sabe. Aí uma menina de 14, também não. Não acho que está pronto. Então tem que ter a idade mínima. Que idade mínima? Não sei, depende da maturidade, ou só está de zoação. Ou só é zoação? O que é? Além de ter uma idade mínima, tem que chamar o pai. Tem que chamar a mãe. E não só o meu pai, não só minha mãe, mas o pai e a mãe dela. Não tem pai e mãe, é órfão. Chama o responsável. Olha no olho do responsável. Conversa. Tem que ter limite. Não é todo dia, não é toda hora, não vai sair daqui 10 horas, não vai ficar usando o meu carro, não vou ficar levando você para casa, então não vai vir todos os dias, e não vai ficar o dia inteiro também na minha casa. Então de que namoro a gente está falando? Porque quando a gente fala de namoro cristão, nós temos que entender que namoro não é casamento. Então, determinados carinhos, só porque o pai e a mãe permitiu, são reservados para o casamento. Determinadas salas, mais escura melhor, são reservadas para o casamento. Então, de que namoro a gente está falando? Por isso, eu vou voltar lá no início, falando como família, como amigo, não sendo um carrasco. Quer dizer, então, pastor, que você está me proibindo aqui? Não estou te proibindo de nada. Não estou te proibindo de nada. Entretanto, eu vou falar o que Paulinho falou, vou parafrasear Paulo.
quando ele escreve ao Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 35, Paulinho diz assim, e faz de conta que sou eu que estou falando isso para você. Eu estou lendo, mas faz de conta que sou eu que estou falando isso aqui para você. Olha o que Paulinho fala. E digo isto para proveito vosso, proveito. Não estou aqui trazendo peso para a cabeça de ninguém, proveito. É o que Paulinho diz. Não para vos enlaçar, ou seja, vou pegar aqui alguma coisa, amarrar você, e você vai ficar limitado aqui, não vai fazer mais nada, não pode olhar para o lado, vou colocar um cabresto em você, você vai fazer mais nada. Não é isso que Paulinho está dizendo, não quero prender ninguém. É isso que Paulinho está escrevendo, não vou prender ninguém. E é o que eu estou fazendo aqui nessa noite, não vou prender nenhum de vocês. Mas Paulinho diz, mas eu digo isso para o que é decente e o que é conveniente. É decente você se guardar. É decente você se resguardar. É decente você não ficar se mostrando para todo mundo. Você não precisa de ibope. Você é a mulher mais linda que Deus criou e você é o menino mais lindo que Deus criou. Você não precisa de ibope. Para que você ganhe curtidas e likes, você não precisa, mulher, colocar uma foto com um shortinho, com decote. E meninos também não precisam colocar determinadas fotos. Não precisa para ganhar curtidas e like, para se tornar aí conhecido. Não é necessário fazer nada disso. É conveniente e é decente. Então a minha oração é que você, eu, sejamos a geração de Samuel, que mesmo sendo um adolescente, mesmo sendo um jovem, tem intimidade com Deus, ouve Deus e obedece a sua palavra. Que você possa refletir a imagem do Cristo, para que outros jovens percebam que existe a beleza em servir a Deus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. E saibam que nós, os pastores, todos nós, estamos aqui para te ajudar. Não tenha medo de conversar conosco. Não tenha medo de falar uma dificuldade. Não tenha medo. Pastor, mas eu nunca conversei nada com os meus pais. A gente está aqui para ser ouvido e para ouvir. Ninguém vai julgar ninguém, condenar e mandar ninguém ao inferno. Fica tranquilo em relação a isso. Estamos aqui para levantar aquele que caiu, abraçar e caminhar juntos. Que Deus abençoe você.